Mais e Braga. Para o seu coração. GRUD, Grupo de Divulgação da Doutrina Espírita, Brasília, 2006. Prefácio. Há exatos 25 anos venho ministrando palestras espíritas por esse Brasil afora. Na verdade, descobrir o espiritismo e poder levá-lo às pessoas, para que elas se sintam reconfortadas, como eu mesma me sinto sempre consolada, foi, para mim, a grande conquista desta vida. As pessoas que assistem às minhas palestras não podem fazer conta do quanto são importantes para mim, do quanto me inspiram e ajudam a crescer e melhorar, como pessoa e como oradora espírita. Cada vez que concluo a apresentação de uma palestra e que deixo para trás uma plateia, sinto-me diferente. São numerosos rostos, diferentes entre si, anônimos, às vezes ansiosos, felizes, que deixam em mim o legado de suas ansiedades e expectativas. Ponto para o seu coração surgiu disso. Da necessidade que eu sempre tive de deixar um pouco de mim em cada lugar por onde passo, em retribuição ao tanto que tenho recebido em termos de calor humano, nesses tempos como oradora espírita. Aqui, são temas variados, do tipo que costumo sempre abordar nas palestras, que tentei de expor em forma de livro, como se fosse um sincero presente ao coração de cada ouvinte que tem a paciência de me ouvir, apesar de todos os meus defeitos, falar das coisas lindas que os espíritos sempre nos contam. Mais e Braga. 1. Ódios e reencontros espirituais. Vamos falar sobre ódios e reencontros espirituais. Quando estávamos levantando temas para o livro, esse título foi proposto pelos espíritos amigos. E até comentei com o pessoal da editora, puxa, ódio é uma coisa assim meio forte, não é? Algo que nesta vida nenhum de nós jamais sentiu. Porque ódio não é você, por exemplo, reencontrar, casualmente, num shopping, a ex-namorada do seu marido e perceber que ela está 20 quilos mais magra que você. Não é o sentimento que vem quando você está com ele e, juntos, reencontram a ex-namorada. Definitivamente, não é. Ódio é uma coisa tão séria e tão grave que, na verdade, se pudéssemos resumi-lo, o ódio, esse sentimento tão deletério, seria a algema que nos aprisiona, tantas vidas depois, ao nosso passado espiritual, aquelas existências nas quais, quando as vivemos, não conseguíamos sequer imaginar que os chamados adversários nossos seriam tão filhos de Deus quanto nós mesmos. É claro que ainda existem, nos nossos passos de agora, uma quantum de afinidade com determinadas pessoas. Mas, em verdade, as pessoas com quem nós menos nos afinizamos, a reencarnação nos ensina, são aquelas que já nos roubaram esperanças ou são aquelas de quem nós roubamos esperanças. São aquelas que nos magoaram, que nos feriram na nossa vida física, numa determinada existência, ou de quem nós mesmos chegamos a tirar a vida. Porque é claro que o sentimento é recíproco. Há, inclusive, almas, e os espíritos relatam-nos isso, que se perseguem vida após vida, até que uma delas, com a consciência mais pesada, resolva voltar nos próprios passos e, enfim, desculpar. Há, enfim, mensagens psicografadas que narram histórias de ódios que se perpetuaram ao longo dos séculos. Já cheguei a comentar em palestras minhas que, na Comunhão Espírita de Brasília, ainda na década de 70, um jovem casal japonês procurou o departamento de orientação da casa. Eles não tinham exatamente a noção de espiritismo. Tinham um filho mais velho, de 4 anos, e um recém-nascido. E o filho mais velho já havia tentado matar o pequenino várias vezes, desde que o bebê havia nascido. Havia tentado matar conscientemente, jogando um abajur em cima da cabeça da criança, pegando faca na cozinha. Não era o ciúme natural do irmão mais velho, que, de repente, vê a atenção dos seus pais desdobrada entre ele e o irmão que chega. Os pais estavam preocupados porque as consequências estavam começando a surgir, não estavam nem mesmo dormindo à noite, porque temiam que o menino atentasse contra a vida do irmãozinho no berço. Então foram à comunhão e, numa mensagem tocante, o Dr. Bezerra de Menezes contou-lhes que os 2 meninos, o garoto e o pequenino, tinham sido samurais no Japão feudal, que se odiaram imensamente e que vinham se perseguindo até aquela data. Se não me engano, era 1974, já tem mais de 20 anos. E o interessante é que o Dr. Bezerra afirmou que era preciso que o menor viesse,
porque eles tinham de se reencontrar novamente na qualidade de almas próximas, irmãos na consanguinidade, para que, desta vez, com o conhecimento das coisas do espírito e auxiliados pelos jovens pais, realmente se reconciliassem. Mas, ele disse ainda, até que o menino mais velho completasse 7 anos, que é quando se dá o fim do processo reencarnatório que todos nós vivemos, seria preciso alguns cuidados, que na época Dr. Bezerra de Menezes enumerou, para que não houvesse uma tragédia, porque, embora os corpos fossem novos, as almas não se esqueciam. Por isso os espíritos afirmam que, nos nossos sentimentos mais candentes, mais negativos, ninguém precisa dizer, ah, você viveu aquilo, você teve tal emoção por fulano, por tal coisa, porque nós sabemos, nós sentimos, imediatamente, ao conhecermos alguém, quando, na verdade, é um reconhecimento, um reencontro, nós sentimos quando aquele alguém vem do nosso passado e nos traz uma lembrança negativa. Há verdadeiros crimes, tragédias mesmo, que são cometidos dentro das famílias, onde o que existe é simplesmente o reencontro de almas que não cultivaram o lado positivo dos seus espíritos e não conseguiram, portanto, superar a tragédia que, então, se consuma. No outro dia um psicólogo comentava na televisão que cresceu de uma forma impressionante o número de crimes ocorridos entre membros da própria família. E eles, os psicólogos, não têm explicação para isso. São filhos que assassinam pais, namoradas que pedem aos namorados para matarem o pai, para matarem a mãe. Coisas seríssimas. E é claro que todas essas pessoas que causam danos terríveis à própria família são chamadas loucas, são colocadas em hospitais psiquiátricos e por muitos anos por lá permanecem. Imaginem quando a medicina e a justiça conscientizarem-se de que existem vidas sobre vidas e de que o reencontro espiritual é inevitável. Conscientizem-se de que é preciso evangelizar as almas desde o berço para que se evitem coisas tão terríveis assim. Porque, nestes casos, a pessoa não está apenas agredindo, matando o pai, a mãe, a irmã, dessa forma terrível. Pai, mãe, irmão são coisas sagradas. A pessoa está, ali, muitas vezes, revivendo ódios do passado que ela não conseguiu superar. O inconsciente assoma aí, quantas vezes, depois do gesto deslocado, ânimos acirrados, as pessoas dizem, eu não sei o que estava fazendo, eu não sei. Às vezes são motivos pequenos, como o do jovem de São Paulo que matou toda a família e disse que não tinha aceitado o fato de a mãe ter-lhe exigido que diminuísse o volume da música que estava escutando. Já imaginaram? Há algum tempo os jornais relataram o crime de uma menina de 14 anos que havia assassinado a amiguinha de 9, porque a mãe desta amiga havia chamado a sua atenção. Eu li o jornal e falei para minha filha, nunca eu vou chamar a atenção de amiga sua nenhuma. Ponto, porque a gente não sabe com quem está lidando. A menina de 14 anos chamou a amiguinha para ir à sua chácara e lá a matou. Vejam vocês o que são almas enfermas. Como é preciso, mais do que nunca, que a nossa sociedade perceba que ainda que se tenha 9, 8, 7, 20 anos, ali está uma alma eterna, muitas vezes doente, a mais das vezes deseducada, que não teve condições de que alguém lhe falasse das belezas do Espírito, de Cristo, que alguém orasse com ela, que alguém lhe ensinasse a sair desse redemoinho de emoções desencontradas. Muitas vezes, num momento, várias vidas são para sempre afetadas por uma tragédia que nada mais é do que o reencontro de almas que se detestaram no passado e que buscam se reencontrar nessa existência, até no anseio de se consertarem mutuamente, mas que, muitas vezes, não conseguem, porque não houve a base, porque não houve o ensinamento, porque não houve a estrutura, o equilíbrio psicológico da família, do lar que permitisse que a pessoa tivesse discernimento para entender as suas próprias emoções. Há livros clássicos dentro da doutrina espírita que versam acerca de ódios que se perpetuam fora da matéria também. Porque o complicado não é simplesmente encontrarmos um adversário quando estamos reencarnados. O complicado é permanecer como alvo da influência desse irmão que nos detesta, ou a quem detestamos, também fora do mundo físico. Por isso os amigos espirituais relembram-nos que, quando programamos uma nova existência, chamamos para junto de nós os amigos mas também os adversários de ontem. E propomos sempre, se somos nós a alma mais experiente, que retornemos juntos, para formarmos, muitas vezes,
uma família em conflito, mas que deve superar esses conflitos através do amor. E, quando aqui reencarnados, em situações familiares difíceis, costumamos afirmar: ah, eu não pedi isso. Não foi isso que eu pedi, porque eu sou um estranho no ninho da minha casa, porque ninguém me compreende. Essa é a frase clássica. Mas, se ninguém nos compreende, com certeza prometemos começar a compreensão por nós mesmos. Prometemos compreender, para que então as pessoas aprendessem também a entender o que vai dentro do nosso coração. Porque, se já é difícil nós mesmos nos entendermos, quanto mais entendemos aos outros. Há reencontros espirituais difíceis, porque são motivados por esse sentimento de reajuste, mas há reencontros espirituais também lindíssimos, porque são os grandes afetos, os grandes amores do passado que nos ressurgem e que são nosso alimento diário. E através da conversa com essas pessoas, do carinho que lhes guardamos e que elas nos têm, que ganhamos oxigênio para os dias difíceis. Há reencontros perigosos, complicados, são as paixões do passado, aqueles sentimentos que ficaram completamente desordenados dentro de nós e que fazem com que, quando vemos a pessoa, sintamos o chão sumir dos nossos pés e tudo ficar escuro. Quem já não viveu isso? De ser apresentado a alguém, apertar-lhe a mão em sociedade e ver tudo escuro, o coração parecer ter uma taquicardia, a pressão parecer ir para 28. A boca ficar seca. Nestes momentos é sempre o reencontro da paixão do passado, do sonho que ficou complicado, que ficou no meio. Óbvio que se você já está unido a outra pessoa, então não vai, a cada 6 meses, descobrir uma paixão nova e esquecer a anterior. Isso não vale. Porque há muita gente que diz: ah, eu, quando me tornei espírita, lá no centro espírita onde frequento, encontrei a minha alma gêmea e larguei meu marido e meus 4 filhos. Não dá. Você pode até ter encontrado a sua alma gêmea, mas não dá para largar aquele marido que você já tem. Por quê? Porque se você só encontrou a sua alma gêmea depois, é porque não tinha de ficar com ela nessa encarnação. Você tem de ficar com o seu marido, que pode até não ser a sua alma gêmea, mas é aquela pessoa que cabe a você respeitar e amar. Se hoje, quando somos contrariados, já ficamos enraivecidos, pensemos nisso em encarnações passadas, quando não tínhamos ainda em nosso coração determinadas características nobres que hoje já possuímos. É muito importante pensar que, se odiamos alguém, mesmo que tenha sido há centenas de anos, nós nos ligamos de tal forma a essa pessoa que ela começa a fazer parte das nossas encarnações. Porque ódio e amor são sentimentos, não parecidos, mas de igual intensidade, muitas vezes. Tem uma música muito antiga, que a Doris Monteiro cantava, que dizia assim: amor e ódio são iguais, quando se chega a odiar é porque já se amou demais. Todas as vezes em que eu escuto essa música, eu penso nos nossos irmãos chamados obsessores, naqueles que nada mais são do que os amores que nós enganamos em vidas anteriores, naqueles a quem prometemos todo afeto, todo carinho, mas que deixamos a sós. É muito importante pensarmos que o nosso obsessor de hoje já foi, sim, o amor profundo que se azedou, que se avinagrou, porque se sentiu traído, vilipendiado. E existia muito isso nas épocas antigas. Menestréis que saíam pelos castelos prometendo casamento às damas e iam para longe, nunca mais voltavam. As mulheres matavam-se, jogavam-se das torres. Suicídio era a coisa mais comum do mundo naquela época, porque as pessoas simplesmente achavam que um amor não correspondido era o motivo ideal. Não deixemos cavar lugar em nós o desprezo e, quem sabe, dependendo da nossa inferioridade espiritual, o ódio a determinada pessoa que não correspondeu ao nosso carinho. O resgate é dolorido quando vem através de nós um filho a quem amamos enternecidamente e que parte antes de nós, deixando-nos aparentemente a sós. Desencarna aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, antes de seus pais, e deixa uma lacuna imorredoura que só o tempo será capaz de curar. Mesmo aí existe o passado. Existem talvez crianças que abandonamos, almas que não soubemos respeitar e que retornam a nós, nos ensinando o carinho, o amor e também a renúncia. Porque aquele que parte, seja nos deixando ou retornando ao mundo espiritual através do que chamamos morte, nada mais faz do que nos ensinar a solidão como pausa para o reajuste afetivo das nossas emoções mais profundas. Gregório, por exemplo,
é um espírito que ficou para André Luiz, no livro Libertação, como símbolo do que o ódio do que antes era amor pode fazer por alguém, um chefe de falange de um grupo enorme de almas mais sofredoras do que ele mesmo, que ele conseguia manipular para perseguir. Quem já leu Libertação lembra-se, alguém que Gregório já havia amado, uma jovem, era quem ele perseguia. Ele instruía os espíritos sofredores a minarem as energias daquela jovem impressionável para que ela em breve desencarnasse. Mas houve um pedido do plano mais alto para que acontecesse uma interferência positiva naquele caso triste para que a jovem fosse socorrida, mais que isso para que Gregório fosse também salvo e retirado daquela região de sombra onde ele se julgava a Deus, há tanto tempo. O pedido fora feito, André Luiz não sabia por quem, mas sabia que por alguém que tinha grandes merecimentos no mundo dos espíritos. E a equipe da qual André Luiz fazia parte foi, então, em busca da jovem, para ajudar a solucionar a questão da mente impressionável que ela tinha e que era utilizada por tantas entidades manipuladas por aquele que tinha sido seu inimigo de tantas vidas. E, em meio a tanta maldade, havia em Gregório ainda um sentimento bom, ele tinha saudade, que escondia, de alguém que nunca pudera voltar a ver desde que se ausentara do bem, da sua mãe. Desde que ele se tornara um anjo caído, se assim pudermos dizer, e se tornar um perseguidor espiritual, trazia sempre ao peito a lembrança da alma que ele nunca mais havia reencontrado, da mãe, que, ele sabia, o havia amado sinceramente. O que ele não sabia é que a mãe, uma alma de intensa luz, fora quem havia feito o pedido para que ele e a jovem fossem socorridos. E sabem o que é mais impressionante? É que, na maioria das vezes, aqueles a quem nós muito amamos estão atrelados àqueles a quem não amamos. E há situações em que você, para salvar a quem você ama, deve aceitar em seu coração aquela pessoa de quem você não gosta. Lembram-se de quando André Luiz narra sua vinda à própria casa onde estava sua ex-esposa, a sua família? Ele tinha de socorrer alguém, mas surpreende-se ao ver que estava entrando na casa que havia sido dele. Ele tinha de socorrer o novo marido da sua esposa. E aí surgiu um momento de extrema renúncia. Porque ele estava desencarnado, não poderia mais ser o marido de que sua esposa necessitava, e ainda tinha então de socorrer o segundo esposo. Os espíritos dizem que, se deixamos filhos pequenos, temos pressa de que o nosso companheiro case-se de novo, de que a nossa esposa case-se de novo, para que nossos filhos continuem tendo uma família. Dizem os espíritos. Não sei se é verdade. Mas eles afirmam isso, que nós passamos a ver com generosidade essas novas aproximações, porque o importante, para nós, do outro lado da vida, é que nossos filhos pequeninos tenham uma família e, principalmente, uma mãe dentro de casa, uma mulher, enfim, que vê as coisas, geralmente, com uma visão mais doce para as crianças do que o homem. Embora nem todas as mulheres sejam doces e nem todos os homens sejam pais rígidos e afastados dos seus filhos. Hoje um grande número de pais está sendo pai e mãe dos filhos com grande sucesso, quando as mães não querem mais estar com eles. E vejam vocês que essa questão de sentimentos é tão grave que, há algum tempo, uma grande amiga minha, que mora no Rio de Janeiro, contava-me que tivera um filho e o companheiro não quisera mais estar ao lado dela, deixando-a com o bebê de 1 ano. A menina hoje tem 2 anos de idade, e essa minha amiga contava-me que, sendo o pai um homem bem colocado, um médico conhecido, sem desajuste nenhum na área financeira, partira por desajustes puramente emocionais. Contava-me a minha amiga então que, certa feita, ele havia telefonado para ela e quem atender o telefone fora a pequenina, com apenas 2 anos de idade. Mas ela reconheceu a voz do pai. Vocês acreditam? Ela tinha 1 ano quando ele foi embora, mas reconheceu a voz do pai e desligou o telefone na mesma hora. Então a minha amiga perguntou, mas quem era o telefone? E a menina não respondeu. Então o telefone tocou de novo e a pequena novamente correu atender, era ele novamente. Ele não queria falar com a filha, queria falar com a mãe a respeito de uma pendência judicial de ambos. Foi então que a menina, mais uma vez, jogou o telefone no gancho, desligando-o, e disse, era o papai, mamãe, mas ele me deu uma pancada na cabeça. Com 2 anos, vejam vocês. Minha amiga então retrucou, o que é isso, minha filha? Seu pai não bateu o telefone em você, foi você quem desligou o telefone.
E ela disse: não, mamãe, a minha cabeça está doendo porque o papai me deu uma pancada na cabeça. Vejam a reação imediata da menina ao reconhecer a voz do pai que não quis mais saber dela. Somatizou, sentiu a cabeça doer e concluiu: foi o meu pai quem bateu na minha cabeça. É muito sério quando nós não temos um amor realmente dilatado, e nem responsabilidade, e partirmos para formar uma família. Se nós não queremos ser pais ou não somos aptos a isso, não coloquemos filhos no mundo. E isso não significa abortá-los. Significa realmente não chamá-los para junto de nós. Porque, uma vez estando aqui, então são nossos filhos por toda a vida e além dela também. Já chegam os filhos que nós desprezamos em vidas passadas, os filhos que largamos nas casas de caridade, nas portas dos conventos. Os filhos de quem nos livramos porque eram filhos considerados espúrios e ilegítimos. Nem dos legítimos nós gostávamos. Já chegam esses que se tornaram nossos adversários e que, muitas vezes, retornam agora como nossos filhos, quando temos sorte. Porque, quando nós não temos merecimento, eles vêm como genros complicados, como as nuras não sinceras, como as irascíveis sogras, como aquele pai que, para ele, 10 horas da noite é madrugada alta. Esses são os filhos de ontem, aqueles que nós abandonamos. Também a companheira que você olha e pensa: aí, meu Deus do céu, essa aí eu tenho de sair carregando debaixo do braço. É aquela quem você já disse: seja fraca que eu sou forte por nós dois. Agora ela retorna. Não vai ser a companheira do vizinho, vai ser a sua. Que é para que você aprenda o que fazer do emocional do outro. Nós somos responsáveis. Emmanuel diz: as lesões afetivas que você cria em alguém são lesões que estarão marcadas em você mesmo por muito tempo, até que haja resgate, até que transformemos a lesão em um verdadeiro amor. É extraordinário o momento. Eu sei que todos já leram Libertação, é por isso que eu conto, em que a mãe de Gregório consegue tornar-se visível na sombra onde ele vivia e então ele se vê ameaçado, porque lá do fundo do coração dela saía a luz, uma força que ele não conseguia vencer e que desencadeava nele uma reação de amor e ódio. A mãe de Gregório lança-se, então, à sua frente e retira o véu que lhe cobria o rosto. Ele, de espada na mão, desafia para um duelo, porque só via luz e não sabia nem distinguir se era mulher ou se era homem quem o enfrentava. E grita, já com a espada desembainhada em mãos: com que armas vens para lutar comigo? E ela, vendo que aquele era o momento do reencontro, retira o véu e diz: a única arma que eu tenho é o amor, com que eu, tua mãe, sempre te amei. Já imaginaram? Mais de 200 anos haviam se passado e ele reconhece nela a mãe da qual ele sentia tanta saudade. E ela vê aquele espírito perverso, aquele obsessor, tornar-se um menino, um bebê, que ela carrega amorosamente no colo e retira dali, para que ele pudesse voltar ao seu processo de evolução espiritual. Portanto, não há ódio eterno, apenas o amor é eterno, porque nós também somos. Não há animosidade que não venha a se transformar em afeto. Quanto mais somos adversários de alguém, mais estamos nos enlaçando a essa pessoa para o futuro. E é importantíssimo que as pessoas não pensem em nós negativamente. É terrível quando alguém pensa em nós com uma mentalização que não é boa, porque isso também nos atinge. A pessoa pode estar a quilômetros de distância, mas caso se lembre de nós com animosidade, nós vamos sentir um mal-estar, uma coisa esquisita. Nós todos temos essa percepção. Às vezes alguém nos fala olhando nos olhos: eu amo você, mas a gente sabe que não é verdade. E sabe porque a gente sente, recebe a vibração. Palavra é uma coisa, mas energia é outra. Certa feita um senhor me procurou e disse: eu não sei como é que a minha mulher descobriu que eu tinha uma namorada, eu não dei bandeira nenhuma de que havia uma conquista. E tem gente que diz: ah, mulher a gente não consegue enganar porque elas têm uma sexta intuição, um terceiro olho. Cada um fala um negócio. A mulher sempre teve a intuição mais apurada no sentido de que ela sempre foi mais emocional do que o homem, e foi até considerada bruxa em muitas épocas, porque ela adivinhava as coisas, sentia, pegava no ar. Outro dia um garoto de 15 anos, que começou a fumar escondido da mãe, veio me dizer: olha, a minha mãe deve ser muito médium, porque eu chupo drops, troco de roupa, ao chegar em casa nem respiro e ela vira para mim e diz: você fumou,
com aquele olho. Não é possível, eu penso, como é que ela descobre? Então eu disse a ele, olha, filho, se mulher tem intuição, mãe é uma coisa de louco. Mãe tem uma intuição que não dá para enganar de jeito nenhum. Eu tenho amigos adultos do que têm as mães morando longe mas que, contam, quando eles passam por alguma depressão, ouvem logo o telefone tocar, meu filho, você está bem? E eles dizem, estou ótimo, mãe. Mas, meu filho, você está bem mesmo? Eu estou achando a sua voz meio esquisita. Estou ótimo, mãe. Mas eu acho que tem alguma coisa errada, eu sonhei com você. Quando elas falam isso a gente já treme, porque sonho de mãe é fogo. Elas como que não deixam de se preocupar conosco e, em sonho, em desdobramento, buscam-nos, onde quer que estejamos. É preciso ser muito artista para engabilar uma mãe, porque, mesmo sem que se fale, ela parece saber o que se passa. Eu tenho amigos que já foram casados e que, após passarem por problemas sérios, separaram-se e foram contar o ocorrido aos pais. Então veio o pai levar um choque, mas a mãe dizer logo, eu sempre soube. Às vezes são até mães que gostavam das noras, mas a intuição de mãe não falha. E por quê? Porque os sentimentos, os mais profundos que nos ligam, formam como que pontes de troca de energia, e é por isso que nós não conseguimos muitas vezes nos desvencilhar do nosso passado espiritual, porque toda pessoa que já fez parte do nosso mundo íntimo, permanece em nossa lembrança. E até que nos desvinculemos dessa lembrança, passa-se muito tempo. Por isso almas que sofrem, e que magoamos no passado, têm grande dificuldade de nos perdoarem. E é preciso então que por muito tempo elas nos acompanhem, percebam que nós já somos diferentes hoje, que já não resta mais em nossa vida nenhum sentimento menos digno, para que então possam gostar novamente de nós. Tornam-se nossas maiores observadoras. Enquanto não provarmos a elas que mudamos, que não somos mais aquela criatura perversa que não sabia dar valor aos verdadeiros sentimentos, elas não nos deixam. E há pessoas que fazem tratamento de desobsessão por anos a fio e dizem, eu não sei o que acontece comigo que os meus obsessores não me deixam. Não duvidemos, nós também não deixamos os nossos obsessores, porque não mudamos as atitudes menos nobres que os ligam a nós. O mais importante não é simplesmente reencontrar aqueles que vêm do nosso passado, mas saber que todo encontro, sendo um reencontro, implica em aperfeiçoamento moral. Hoje, conduzamos a nossa vida com mais renúncia, com mais sacrifício, com mais vontade. Se não amamos, vamos ao amor. Se detestamos, vamos à compreensão. É óbvio que ninguém vai partir do ódio para o amor, este é um caminho longo. O próprio Cristo disse, amai os vossos inimigos. Ele não disse mude-se para a casa do seu inimigo, case-se com seu adversário imediatamente. Não. Ele disse amai, por quê? Porque a começar pelo amor, nós nos reconciliaríamos, nós nos reaproximaríamos daquele ser e, então, poderíamos reformar a nossa vida junto a ele. Há livros da doutrina espírita que versam sobre ódios e amores que se confundem e se misturam em encarnações que se seguem. Há uma trilogia, o Drama da Bretanha, o Cavaleiro de Númenóreos e Nas Voragens do Pecado que narra a saga de uma mesma família em 3 encarnações, a começar pela noite de São Bartolomeu, aquela noite terrível, quando tanto sangue rolou. Desde aquela época, então, essa família enfronhou-se em ódios profundos e perseguições. Essa trilogia, 3 obras psicografadas pela extraordinária médium Ivone Pereira, narra exatamente essa procura das almas. Elas não conseguiam se afastar, nem na terra e nem no mais além, até que puderam realmente se perdoar. É difícil realmente perdoar alguém que, numa outra encarnação, matou você, matou a sua família. Isso é complicado demais. Quando vamos ao Egito Antigo, por exemplo, podemos nos recordar do que, nas cortes de Ramsés I e Ramsés II, fazia-se com quem era considerado traidor, uma coisa simples, rápida. Jogava-se num fosso de crocodilos. Agora vocês se imaginem sendo jogados num fosso de crocodilos. Já imaginaram? Como é que se vai perdoar com facilidade a pessoa que fez uma coisa dessas conosco? Ou que lançou na morte uma pessoa que amávamos? Um filho. É muito complicado. Eu gosto sempre de contar esta história. Certa vez, na casa espírita em que eu trabalhava,
Apareceu um rapaz muito bonito arrastando-se, desesperado, sentindo dores lancinantes por todo o corpo. Dizia-se perseguido por uma entidade perversa. Entrou na cabine de passe sozinho. Quando ele entrou, as cadeiras tremelicavam, provando o assédio tremendo. Veio, então, o chamado obsessor para conversar com ele. O espírito, então, na maior tranquilidade, contou-nos que, numa encarnação passada, muito recente, aquele rapaz, que ele hoje perseguia, o havia matado. E ficou todo mundo dentro da cabine de passe dizendo: meu amigo, isso foi em outra encarnação, agora já não dá mais, você tem de perdoar. E aí ele contou que os dois eram amigos muito chegados, trabalhavam numa construção e que ele, o encarnado de hoje, havia jogado agora o obsessor num triturador de cimento e ligado o aparelho. Daí a dor no corpo todo o que o encarnado sentia. O desencarnado, até hoje atrelado àquele momento terrível, o subjugava, para que ele sentisse no corpo de carne a mesma dor que ele havia sentido. Confesso a vocês que isso foi há muitos anos e que eu, que estava totalmente simpatizante do rapaz, tive de me controlar para dar o passe nele, porque fiquei muito condoída do obsessor. Eu me sensibilizei com o obsessor porque me imaginei no lugar dele, sendo triturada. Já imaginaram? Então, com relação a esse negócio de dizer não sei por que esse obsessor me persegue, bem, nós não sabemos, mas motivos certamente ele tem. Com certeza ele não estava andando na rua e, não me simpatizei com aquela menina, vou atrás dela para perseguir. Não. Não é assim. É sempre por profundas ligações do nosso passado espiritual que surgem as obsessões. E por coisas terríveis, coisas muito graves que fizemos. Não é por bobagenzinhas que hoje a gente faz, não. Um amigo meu, muito angustiado com a sua situação no serviço, comentava comigo: mas, em suas palestras você tem de dizer que quem em outras vidas dilapidou o patrimônio dos outros, nessa encarnação, no mínimo, para refrescar, vem como bancário. Aí, eu falei: olha, e no mínimo mesmo, porque existem sofrimentos bem maiores. E nós sabemos disso, porque os amigos espirituais sempre nos lembram dos escravos, das pessoas que torturamos, que perseguimos, que fizemos com que fossem presas injustamente, que mandamos prender, furar os olhos. Se alguém nos dissesse que em encarnações passadas fomos senhores de escravo, nós ficaríamos quietinhos, não é verdade? Acontecesse o que acontecesse, gente, eu tô quieto. Não é mesmo? Porque senhores de escravos bonzinhos eram raros. Uma vez um senhor que tinha câncer nos 2 pulmões disse a Chico Xavier: Chico, eu fui senhor de escravos. Será por isso que eu tenho câncer nos pulmões? E Emmanuel disse a Chico: sem dúvida. Hoje, o que o chicote fazia, por ordem dele, nos escravos, o câncer vai fazer. Só que em 30 minutos morria o escravo, e o câncer leva uns 2, 3 anos para levar o senhor ao mundo espiritual. É interessante notar que não é só o que a gente faz ao nosso próprio corpo numa vida que se reflete em nós na próxima encarnação, mas também o que a gente faz ao corpo dos outros também. E é também o que a gente faz ao sentimento alheio que marca o nosso sentimento e faz com que tenhamos de estar muitas vezes solitários, muitas vezes doentes, muitas vezes necessitados das mais diversas providências do mundo espiritual para o nosso amparo. Não duvidemos, o que nos acontece hoje é muito menos do que fizemos acontecer na vida dos outros em nossos momentos de loucura. Chico Xavier tem uma frase linda que diz: graças damos porque é a misericórdia de Deus que nos mantém em vida, porque, se fosse a justiça, nós não aguentaríamos. Deus é tão misericordioso que permite que renasçamos quantas vezes forem necessárias, que sejamos até felizes em muitos e muitos instantes da nossa vida, que refaçamos a nossa vida, confiemos novamente, permite, enfim, que reencontremos tudo o que tanto marcamos com a nossa invigilância, com o nosso desprezo. É por isso que tanta gente diz: porque eu não me lembro do que fui em outra encarnação. Já imaginaram se nós nos lembrássemos até dos detalhes? Como olharíamos uns para os outros? Será que eu teria coragem de ficar aqui, escrevendo para vocês, ou morreria de vergonha? Não é mesmo? Será que nós teríamos coragem de dizer a um filho nosso: eu quero o melhor para você, se ele soubesse que,
numa outra vida, nós tenhamos sido, talvez, seu maior perseguidor? É muito importante pensarmos nisso. Um homem que havia ficado preso por 14 anos voltava, nos Estados Unidos, para casa. Junto dele, no ônibus, estava um grupo de jovens que ia passar férias na Flórida. E, enquanto os jovens cantavam, riam, brincavam alegremente no ônibus, aquele ex-presidiário era o único que permanecia com a boca fechada, os olhos com lágrimas, de forma que se percebia de longe. Uma das jovens, no meio do caminho, resolveu interpelá-lo e lhe disse: "Nós estamos aqui, sorrindo, e o senhor está aí tão atormentado. O que lhe aconteceu? Qual é o seu nome?" "Eu me chamo Vingo", ele respondeu. "Mas por que o senhor está tão triste? É algo conosco?" E ele disse: "Não. Eu fui presidiário por 14 anos e hoje estou retornando à minha casa." E ela então disse a todos os amigos que viessem para perto, porque ele lhes ia contar a sua história. Então ele disse: "Há anos eu fui condenado. Minha esposa, de início, ia me visitar. Nós tínhamos filhos pequenos e eu passei a dizer a ela: não venha me ver. Aqui na prisão é um ambiente tão ruim, tão deprimente. Não venha me ver." Então ela parou de ir, mas começou a me escrever. Até que, após 9 anos de prisão, eu escrevi para ela dizendo que havia sido condenado por mais alguns anos e que não iria sair tão cedo. Pedi a ela que me esquecesse e levasse adiante a educação dos nossos filhos, sem mim. Disse também que, se ela quisesse, poderia contrair uma nova união. E ela nunca mais me escreveu, nos 5 anos que se seguiram. E então, na última carta que eu remeti, quando tinha 9 anos de preso, disse a ela: "Olha, eu ainda mando um bilhete para você quando estiver perto do meu retorno à casa." Nos 5 anos seguintes ela não me escreveu. E eu estava aqui, agora, pensando se eu ainda tenho esposa, se meus filhos ainda gostam de mim, se eu ainda tenho família. Porque quando eu soube, 14 anos depois, que a minha pena iria ser comutada, mandei a minha esposa um bilhete, onde constava: "Se você ainda me quiser, coloque uma bandeira verde naquele carvalho grande que tem na entrada da nossa cidade. Se eu, ao chegar, de ônibus, vir a bandeira verde, voltarei para o meu lar. Se não a vir, seguirei em frente, saberei que nem você nem meus filhos querem mais me ver e irei embora para outro canto." Imaginem como todo mundo ficou, na metade da viagem. Meu Deus, será que, quando nós chegarmos na cidade, vamos encontrar a bandeira verde? Ficou todo mundo rezando. Será que o ódio dessa mulher por ter criado os filhos sozinha, pelo crime que ele cometeu, vai ser superado pelo amor? E começou aquela celeuma dentro do ônibus. Ninguém mais cantou. Todo mundo começou a ficar angustiado. O mais extraordinário foi que, quando, de repente, o ônibus fez uma curva e apareceu o grande carvalho, pôde-se ver não apenas uma bandeira verde pregada no carvalho, mas viam-se 30 bandeiras verdes. Havia bandeiras por todo o carvalho e o vento da tarde fazia-as tremularem. E ali ele viu que era amado ainda, 14 anos depois, pela esposa e pelos filhos. Os jovens bateram palmas, deram gritos de viva dentro do ônibus, e ele desceu, voltou à sua felicidade, enquanto os jovens seguiram para sua viagem de férias, naquele ônibus. Os espíritos nos contam essa história, verídica, para nos lembrar de que quaisquer que sejam as dores e as circunstâncias com que nos defrontemos, elas não são só o passado que retorna, elas são também a oportunidade que temos de iluminarmos o nosso futuro. Há anos morreu Carmen Miranda, essa artista portuguesa de nascimento e brasileira de coração que foi tão incompreendida aqui, na década de 50, porque os brasileiros, invejosos do seu sucesso, disseram que ela não era mais brasileira, que ela tinha se americanizado. E, para a surpresa de muitos brasileiros que tinham a consciência culpada com relação a ela, quando ela colocou, na porta do teatro chinês, as mãos no cimento para eternizá-las, e perguntaram a ela no que ela havia pensado quando se abaixou para deixar as suas mãos ali, ela disse: "Eu pensei em todos os brasileiros." Há mais de 40 anos ela desencarnou. Carmen Miranda foi um exemplo de quem transforma a sua mensagem em alegria, porque queria dizer a todos que é preciso ser feliz. A nós ela fez ainda o favor de dizer ao mundo que o Brasil existia, coisa que há 40 anos a maioria do mundo ignorava.
há mais de 40 anos também caiu a bomba sobre Hiroshima. Um momento dificílimo para a humanidade e tão difícil também para o mundo espiritual, porque, para exterminar o clima de ódio que há 6 anos dominava o mundo, os americanos, utilizando-se do Enola Gay, lançaram uma bomba que explodiu a 10 metros do chão e matou, imediatamente, mais de 40.000 pessoas, além do montante de pessoas que morreu nos anos seguintes. São poucos hoje os sobreviventes daquela época. Um dia desses, no programa do Jô Soares, um japonês, oriundo daquela região, foi entrevistado. Dá para se ver, até hoje, no olho daquele homem, a tristeza, as lágrimas, o desespero, o amor por aqueles que ele perdeu, naquele momento. O entrevistado contou que foi imediatamente lançado a 17 metros do local onde estava. Os espíritos amigos nunca quiseram falar muito sobre como ficaram os espíritos desencarnados naquela hora. Já se questionou de todo jeito a Emanuel e André Luiz, mas eles evitam falar. A única informação que se tem é a de que foi uma coisa tão terrível que foi preciso, em muitos casos, que se reconstituísse o perispírito daquelas almas que tiveram a pouca sorte de estarem ali, naquele dia em que a queda da bomba foi simplesmente definida por um céu sem nuvens, um céu de brigadeiro. Havia sido determinado pelo exército americano que uma das duas cidades deveria ser primeiro atingida, a que tivesse um dia de céu claro, azul. Um céu de brigadeiro, como se diz. 50 anos depois, os cientistas ainda discutem se ainda resta radioatividade em Hiroshima, um local onde os lírios, brancos, ficaram negros imediatamente após a bomba ter explodido. Mas mais do que pensar se ainda há radioatividade naquele ambiente, devemos pensar é que, 50 anos depois, temos de ter aprendido a lição maior, a de que o ódio nunca nos conduzirá a nada, a não ser a nossa própria destruição íntima. É como se uma bomba caísse dentro de nós. André Luiz diz que cada pensamento de raiva, cada sentimento negativo que emitimos na direção do semelhante, são muitas bombas atômicas explodindo dentro da gente, de forma que conseguimos até matar células do nosso corpo físico. Imaginemos então o que acontece com a nossa alma quando temos um sentimento de ódio por alguém. E já que é assim, e que desejamos ter saúde e sermos eternamente felizes, vamos retirar de nós qualquer animosidade e resistência ao entendimento, enquanto estamos aqui. Como disse o Cristo, reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ele assim disse porque sabia que é mais fácil pedir desculpas agora, abraçar sinceramente aquele alguém que, ao passar por nós, dá-nos asco, do que deixar essa reconciliação para quando um de nós já tiver partido para o mundo espiritual. Aí fica cada vez mais difícil recomeçar. Pensemos que a imensa colcha de retalhos que a nossa vida nos traz, em cada pedaço, uma pessoa precisando de uma costura, para que a grande colcha de amor possa ser estendida novamente. E cada quadradinho dessa colcha responde por um nome: é pai, é mãe, é irmão, é namorado, é filho, é ex-marido, é chefe, é funcionário, é subordinado, é esposa. É aquele que nos magoa, aquele que conhece todos os nossos defeitos e que se utiliza disso, ou aquele que quer nos ajudar mas que, às vezes, meio sem jeito, quase nos prejudica, nos levando à angústia e desesperação. Para todas as criaturas que nos irritam, tenhamos um pensamento de carinho, tenhamos um minuto de paz. Se ainda não dá para nos reconciliarmos com aquela pessoa que saiu da nossa vida intempestivamente, porque ela já está no mundo espiritual, enderecemos a ela, em nossas preces e pensamentos, uma flor. Que, onde quer que ela esteja, ela possa nos ter desculpado, possa ter se esquecido de nós em nossos momentos menos nobres e possa se lembrar das coisas boas que chegamos a fazer. É assim, termina namoro ou casamento e você só pensa nas coisas ruins. Alguém lhe pergunta: você terminou seu casamento? E você já saca: terminei, lógico. Por isso, isso e isso. Mas o tempo apaga tudo. Então o tempo vai passando, e o tempo é um sábio mudo, como diz Emanuel, e você começa a se lembrar das coisas boas. É quando surge aquele pensamentozinho: ah, meu ex-marido tinha uma risada bonita. Não duvidemos, o tempo ajuda-nos a lembrarmos das coisas que foram boas. E esse é o verdadeiro equilíbrio. Quando nós começamos a nos lembrar do que foi bom,
Então dulcificamos o nosso coração e não há mais espaço para animosidade. Tem até uma música que diz: eu sigo em frente, mas aquilo que eu não sabia antes de conhecer você, vai comigo. E essa é a pura verdade. Sempre saímos acrescentados de um relacionamento, porque não sabíamos um monte de coisas que aquele sentimento nos ensinou. Pensemos nisso. Façamos da nossa vida de agora um manancial de luzes e bênçãos que nos acompanhará para sempre. Não dá mais para ser cruel, não dá mais para ter ódio, não dá mais para termos sentimentos menos dignos, porque a nossa humanidade não está mais para isso. Está para a beleza, está para a renovação, está para a esperança. Pensemos em tudo isso. Está difícil viver. Estamos hoje colhendo as tempestades semeadas ontem. Tem muita gente que diz: ah, fulano não faz nada pelos outros, não frequenta lugar algum, mas dá tudo certo para ele. Eu frequento uma casa espírita, me esforço no bem, mas todas as portas se fecham para mim. E os espíritos lembram-nos: fulano, tão inconsequente, está semeando, nós já estamos colhendo a semeadura invigilante do ontem. Ele também, se não souber semear, assim vai colher. Tenhamos a consciência de que, se já vivemos bem, vivamos ainda melhor, estendendo esse bem viver aos outros. Se a nossa vida está difícil, entreguemo-la a Deus, o grande guia da nossa vida, porque a nossa vida não pode estar em mãos melhores. Que nos nossos reencontros de todos os dias nós possamos realmente recomeçar. Que a aparente má vontade que alguém tenha por nós possa ser vista com os olhos do nosso coração, e não tenhamos nós má vontade para com ninguém. Que o nosso presente possa ser abençoado. Que nós possamos amar, hoje, todo aquele que foi causa de infelicidade para nós no passado de outras vidas ou desta vida. E aquele alguém, sentindo-se amado e compreendido, também irá se modificar. Se assim não fosse, porque existiriam pessoas como Mimei, que fizeram de suas vidas uma lição para todos, que nasceram para amar. Há pessoas que nascem realmente para amar, e outras que nascem para serem amadas, até que aprendam a amar. Em todo relacionamento há quem ame muito, mas há quem ame melhor, há quem saiba amar. Felizes de nós se encontrarmos sempre em nossos caminhos pessoas que saibam amar e que nos ensinem esse amor desprendido que é amar sem querer amor de volta. Um dia, talvez até demore, todos nós amaremos apenas pela glória de amar, sem esperarmos retribuição alguma. Nesse dia, todos nós viveremos amando, tolerando, servindo, esperando, sem nunca desanimarmos, com a nossa fé cada vez maior. Combinado? Combinado, hein? Peçamos a Deus todos os dias que as forças do bem estejam conosco. Vamos ter a certeza absoluta de que o melhor está sempre vindo para nós. Virão anos de felicidade, sim. Não duvidamos disso. O que vale nessa vida é sermos bons. Sejamos bons, amigos, para, depois, sermos felizes. Para frente e para o alto é como devemos caminhar. 2. Disciplina do pensamento. Vamos falar sobre pensamento e reforma íntima. Na verdade, a reforma íntima é sempre o grande desafio das nossas almas em todas as etapas da nossa evolução. Se já tivéssemos nos reformado, no mais profundo do nosso ser, trazendo aos nossos corações as luzes de que Jesus foi o grande orientador, não estaríamos mais nesse processo de reencarnações. Os espíritos são rigorosos com relação a isso, tentando nos fazer ver que, como diz André Luiz, todo o bem que você deixou de fazer foi um mal que você realizou. Percebemos pela escala evolutiva que percorremos que mesmo antes de nos tornarmos espíritas já tínhamos valores de educação que vieram da nossa família, dos nossos pais. E nós percebemos, depois de tornarmos-nos espíritas, a diferença. Nós nos tornamos pessoas mais cuidadosas nas atitudes, nas palavras, também nos pensamentos. A doutrina espírita ensina-nos que o nosso pensamento é a maior força criadora que pode existir. Fomos criados por Deus, que colocou em cada um de nós esse poder gerador, que se volta contra nós quando não avançamos na evolução de tal maneira que nos aprisiona no mundo espiritual. As chamadas regiões do umbral nada mais são do que faixas de sombra que cada cidade possui. Não simplesmente cada país. Os espíritos amigos, ainda na década de 50, já nos diziam que cada cidade tem, sobre ela, o seu posto de socorro,
A sua colônia espiritual, a mais conhecida, ficou sendo Nosso Lar, que está exatamente acima da cidade do Rio de Janeiro. No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, o espírito de Patrícia, uma jovem que desencarnou aos 19 anos devido a um aneurisma cerebral fulminante, conta-nos como retornou ao mundo dos espíritos. Ela já era espírita desde o berço. O pai dela é presidente de um centro espírita em São Sebastião do Paraíso. Ela se preparou a vida inteira, sempre acreditou muito na imortalidade da alma e teve os seus merecimentos, porque desde pequena começou a trabalhar dentro da doutrina. Um dia, aos 19 anos de idade, ela sentiu uma breve sonolência e como que desmaiou. Estava já morta. Mais tarde ela veio a saber que, na verdade, tinha uma longa enfermidade a resgatar, que tinha realmente resgates a fazer. Mas, como ela contava com apenas 19 anos de vida e já muitos momentos de dedicação ao bem, como ela realmente tinha incorporado em seu coração os ensinamentos do bem, o mundo espiritual achou que não seria necessário que ela passasse por todo um processo degenerativo do cérebro. Um aneurisma fulminante imediato levou-a de volta à pátria dos espíritos. Quando uma pessoa desencarna inesperadamente, e é uma pessoa que só fazia bem para os outros, é jovem, bondosa, nós ficamos às vezes inconformados, porque muitas vezes nem dá tempo de nós nos prepararmos. Mas, até onde o preparar-se não derruba a nossa fé? Às vezes as enfermidades são tão longas, são tão difíceis que as pessoas, ao invés de se levarem com a dor, comprometem-se mais, revoltam-se, a família inteira cria um clima horroroso em torno da enfermidade. E, por isso, os espíritos dizem que, para as almas que são ligadas ao bem, um desencarne rápido e inesperado é uma bênção. Patrícia, no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, conta-nos que visitou várias colônias no mundo espiritual e que ficou encantada com a colônia espiritual que está acima de Brasília. Brasília é uma cidade muito nova e a colônia espiritual que fica sobre ela é uma das mais modernas, a mais nova colônia espiritual que o Brasil possui. É lindíssima, segundo ela descreve no livro. Podemos resumir praticamente as mensagens de Patrícia em um ensinamento: se você não reforma sua conduta aqui na Terra, fica muito difícil fazê-lo no mundo espiritual, porque a entrada no mundo espiritual já é um comércio de colheita daquilo que se semeou aqui. Patrícia descreve, com a sua simplicidade, as regiões do umbral que cada cidade possui, os lugares para onde vão os alcoólatras, o porquê de muita gente não ser socorrida depois que desencarna. Ela explica de uma forma singela como se dá o atendimento aos pedidos de ajuda que fazemos às pessoas desencarnadas. Fala das equipes espirituais que, durante a noite, vão às nossas casas, trazem-nos de volta, muitas vezes, aos centros espíritas, para tratamento. Já deve ter acontecido com você de sonhar que está na sua casa espírita, ou na sua agremiação religiosa, qualquer que seja ela, não é verdade? Muitas vezes nós nos encontramos nesses lugares de madrugada e assistimos a palestras de espíritos iluminados que vêm nos falar de coisas por demais importantes para nós. Patrícia, no seu livro, diz que ela descobriu que é preciso, antes de mais nada, na Terra, substituirmos o sofrer pelo fazer. A única forma de mudarmos o nosso destino para melhor é, sem dúvida, trabalhando em benefício dos outros, doando um pouco de nós mesmos, não nos vendo como pessoas especiais, mas como aprendizes. Se nos perguntassem, qual é o médium mais notável de que se tem notícia? A grande maioria de nós diria, Chico Xavier. No entanto, certa feita, ele se comparou a um verme frente a um elogio de uma senhora. Ele respondeu assim quando ela lhe disse, Chico, muito obrigada. Você é maravilhoso. Ele disse, então, que é isso, minha irmã? Eu não posso me comparar a um verme. E mais tarde Emmanuel lhe apareceu e disse, realmente você não pode se comparar a um verme. Porque você não pode imaginar o trabalho que o verme realiza para Deus, na Terra. Você não pode imaginar a importância do verme na natureza. E então Chico passou a se colocar como um subverme. Hoje, quando as pessoas lhe falam, Chico, você é maravilhoso, ele logo responde, não, meu amigo, eu sou um subverme, porque ele aprendeu que não poderia se comparar a um verme. E vejam vocês, as pessoas às vezes se enganam. Ah, eu gosto do meu grupo mediúnico porque lá um espírito vem,
me elogia. Se isso acontecer, pode sair correndo. Espírito que vem para nos elogiar não é espírito de luz. O máximo que ele pode falar é: meu irmão, continue nessa trilha de amor, com muito esforço, muita luta, muita paz. Mas se disser: você é maravilhoso, está tudo ótimo, siga do jeitinho que você está, não mude nada, você pode esquecer tudinho. Porque se for realmente um espírito amigo, sempre nos aferirá o devido valor. Sem nos depreciar, mas também sem nos atribuir qualidades que ainda não temos. Espíritos sofredores, sim, sempre nos dão uma cutucada e nos fazem imaginar que merecemos mais do que os outros. E aí começa a surgir o egoísmo no nosso coração. Os espíritos falam-nos das regiões de sombra criadas pelo próprio pensamento dos homens da terra desencarnados. E às vezes nós nos perguntamos: será que foi Deus quem criou uma região umbralina? Será que foi Deus quem criou o Vale dos Suicidas? É claro que não. Foram os próprios homens os criadores, com seus pensamentos mais obscuros, com as suas próprias mentes deficientes, terríveis muitas vezes, que criaram esses ambientes para se esconderem da luz, para se esconderem de si mesmos. No extraordinário livro Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco narra exatamente o sacrifício que foi, para ele, pensar: eu estou fora da matéria, portanto, o meu ouvido, a minha matéria, não pode estar sangrando, porque eu não estou mais num corpo de carne. Entretanto, aquele filete de sangue correu nele por 14 anos e só parou quando ele foi socorrido numa colônia espiritual, desesperado porque, além de sentir o ferimento no ouvido, estava cego. Ele, que, encanado, era um escritor português famoso, atormentado por estar cego e também por problemas íntimos, deu cabo da vida com um tiro no ouvido. Durante 14 anos, nas regiões de sofrimento, Camilo sentiu correr do ouvido aquele filete de sangue, embora soubesse que não estava mais encanado. E assim sabia porque gritava pelas pessoas, fazia-se presente a elas, mas não era visto, era pranteado, lamentado, como alguém que, naturalmente, já estava desencanado. Ele foi um ser atormentado em vida, tinha problemas com os filhos, a família não era compreensiva com ele, também tinha uma série de dificuldades emocionais, e, no mundo espiritual, veio a narrar, em 1926, através da mediunidade de Ivone Pereira, o tormento de quem foge pela porta do suicídio do corpo de carne, que é empréstimo de Deus. Camilo narra estupefato os quadros de suicídio que viu nos 14 anos que passou no Vale dos Suicidas. Porque os suicidas relembram, a cada segundo, aquele último instante de vida na Terra. Ele via, por exemplo, mulheres passarem por ele em combustão. Quanto mais corriam esses espíritos femininos, mais o fogo lhes tomava as vestes. Elas passavam feito tochas humanas à frente dele, tamanho sofrimento. E, por quê? Porque a mente não se desliga facilmente das coisas, principalmente das negativas. Já comentei anteriormente, às vezes terminamos um namoro com a certeza de que não há mais espaço para aquela pessoa na nossa vida, que seria um equívoco levar adiante aquela situação, mas custamos a esquecer dela, porque o vínculo mental é mais difícil de ser rompido. Tem gente que namorou conosco há uns 10 anos. No entanto, basta lembrar de nós que, rapidinho, estamos pensando na pessoa de novo. Às vezes ela está a quilômetros de distância, não faz mais parte da nossa realidade, mas nós pensamos nela. O pensamento da pessoa nos alcança. Quantas vezes já aconteceu de você ter essa sensação e dizer: será que fulano está pensando em mim? Por que será que nós temos essa sensação? Porque o pensamento realmente nos alcança. Às vezes é o telefone que toca no momento seguinte e ali está o tal fulano procurando notícias nossas ou dando as dele. Nós sempre fomos meio preguiçosos nessa coisa de evoluir. Tem inclusive uma frase famosa, do ditado popular, que traduz bem isso: amanhã virá quem bem me fará. Essa frase os mais velhos devem conhecer. Nós ficamos sempre esperando mudarem amanhã as coisas que precisam ser transformadas agora, mas nós não sabemos se amanhã vamos estar ainda num corpo de carne. Quando mães vêm nos falar de filhos que desencanaram, às vezes afirmam: ah, o meu filho problemático tem uma saúde de ferro, mas o meu filho querido, aquele que nunca me deu uma tristeza, esse desencarnou. É óbvio.
Os filhos que não precisam mais das lições partem. Aqueles difíceis vão ficar no banco da escola por ainda muito tempo. Isso não quer dizer que você vá virar para o seu filho querido e dizer: olhe, meu filho, esqueça tudo que eu já lhe falei sobre